Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro e hoje eu vou falar sobre como entrar no doutorado na Escola de Enfermagem da USP, no campus de Ribeirão Preto. Geralmente, o processo seletivo para doutorado ou para doutorado direto ocorre na modalidade de fluxo contínuo. Isto é, todos os meses as inscrições abrem em determinados dias que o edital do processo seletivo indica. O curso de doutorado, ele abrange o programa de enfermagem em saúde pública e lá tem 7 linhas de pesquisas. Então, o primeiro passo que eu recomendo para você, leia os objetivos dessas linhas de pesquisas, procure saber qual que é a direção que as pesquisas dessas linhas seguem. Além disso, pesquise sobre os docentes de cada linha de pesquisa. Quais são os interesses, quais são os desejos de pesquisas que esses pesquisadores têm? Será a partir dessas informações que você vai fazer a sua escolha, ou seja, a escolha da linha de pesquisa e do seu provável futuro orientador tem que estar de acordo com o que você quer pesquisar no doutorado. Além disso, eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo, porque lá tem todas as instruções sobre os trâmites burocráticos, os documentos e as regras do processo seletivo. Então, por exemplo, na documentação foi exigido um formulário de aceite preliminar escrito pelo seu provável futuro orientador. Também foi necessário entregar um projeto de pesquisa, alguns documentos pessoais, o seu currículo e um certificado de proficiência em língua inglesa. Por isso, você tem que ler o edital do processo seletivo com muita atenção e seguir as orientações dele. O último processo seletivo basicamente teve 3 etapas nessa ordem. A primeira etapa é a análise do projeto de pesquisa. Depois disso, teve a análise de currículo e, por fim, geralmente acontece a arguição oral. No processo seletivo não tem uma prova de proficiência em língua estrangeira, mas para você se inscrever no processo seletivo é necessário comprovar a proficiência em língua inglesa. Você pode comprovar a proficiência em inglês apresentando algum certificado de algumas avaliações externas, sendo que existem algumas pontuações mínimas de alguns exames, como TOEFL ou IELTS. Então você tem que ir lá no edital do processo seletivo e também checar no site do programa de pós-graduação para você saber quais são as instituições aceitas e quais são as suas respectivas pontuações mínimas para você conseguir comprovar a proficiência em idioma estrangeiro. Na minha visão, falando sobre o processo seletivo, a melhor estratégia para você se preparar seria na seguinte ordem. Então, primeiro você constrói o seu projeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova de proficiência, mesmo porque ela é um requisito básico para você fazer a inscrição no processo seletivo. Aí, depois disso, eu recomendo que você vá lá e organize os seus documentos e os formulários referentes à análise de currículo. E, por último, eu recomendo que você se prepare para a arguição oral. Agora eu vou falar exclusivamente sobre o projeto de pesquisa. Construa o seu projeto de pesquisa alinhado de acordo com a linha de pesquisa que você vai se inscrever e de acordo com a direção das pesquisas do seu provável futuro orientador, que você acabou pegando o formulário de aceite preliminar. Você tem que fazer isso porque mesmo se você fizer um ótimo projeto de pesquisa, talvez ele não seja aceito, pelo fato dele não estar alinhado com a linha de pesquisa e com os interesses e com os desejos do seu orientador pretendido. E isso acaba se tornando uma objeção que vai favorecer a sua reprovação. Em termos de formatação, o seu projeto de pesquisa tem que ter uma capa com título, com seu nome e o nome do seu provável futuro orientador. Em termos de formatação, o seu projeto tem que ser apresentado no papel de tamanho A4, as margens superior, inferior, direita e esquerda tem que ser de 2,5 cm e o espaçamento entre linhas tem que ser de 1,5. A fonte tem que ser Times New Roman, tamanho 12. O número máximo de páginas do projeto de pesquisa não pode ultrapassar 15 páginas, sendo que a capa não conta como página. Mas se você inserir apêndice ou anexo, os mesmos serão contados como páginas. O programa de pós-graduação frisa, ele destaca que você não deve colocar dentro do seu projeto de pesquisa o termo de consentimento livre e esclarecido ou o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Então você não pode colocar essas duas coisas dentro do seu projeto de pesquisa, mesmo porque você só vai providenciar isso depois de ingressar no doutorado. O edital recomenda que na introdução do seu projeto de pesquisa você tem que desenvolver um problema de pesquisa. Ou seja, apresente as razões pelas quais você quer pesquisar determinado assunto, tendo por base a literatura tanto nacional quanto internacional que esteja relacionado ao seu objeto de pesquisa.
Na introdução é necessário desenvolver uma justificativa. Outra classe de informação que tem que estar presente no seu projeto de pesquisa é o objetivo, que pode ser um objetivo geral ou que pode se dividir em objetivo geral e objetivos específicos. Então lembre-se que o seu objetivo tem que estar relacionado com o seu problema de pesquisa ou com a sua questão de pesquisa. O marco teórico pode ser desenvolvido na introdução, ou você também pode desenvolver o seu marco teórico num item separado da sua introdução. Então lembre-se que esse item do marco teórico pode ser redefinido no projeto de pesquisa definitivo que você vai desenvolver quando você ingressar no doutorado. O seu projeto de pesquisa também tem que apresentar o item material e métodos. E nesse item você tem que explicar como que você vai responder às suas questões ou às suas problemáticas de pesquisas e como você vai atingir os objetivos que você está propondo nessa sua pesquisa de doutorado. Então lembre-se que na sua abordagem metodológica ou no item métodos do seu projeto de pesquisa, você tem que descrever absolutamente todas as etapas do delineamento de pesquisa. Todas as referências que você utilizar, elas devem estar referenciadas de acordo com as normas da AMNT. E por fim, você tem que apresentar um cronograma de atividades, onde basicamente você vai apresentar o planejamento das atividades que você quer desenvolver no doutorado. Agora eu vou falar sobre como o seu anteprojeto vai ser avaliado pelos membros da comissão de seleção do processo seletivo. A comissão examinadora vai ser composta por docentes credenciados no programa de pós-graduação. A comissão de seleção não vai ter acesso ao seu nome e também acesso ao nome dos respectivos orientadores indicados. Além disso, os critérios de avaliação foram apresentados no edital numa tabelinha com os valores de pontuações para cada item avaliado do seu projeto de pesquisa. Basicamente, a banca vai avaliar o domínio da temática, a sua revisão de literatura, a relevância do seu projeto de pesquisa, a coerência interna do seu projeto de pesquisa, então a coerência entre o título, entre o seu objetivo, entre a sua metodologia, a exequibilidade do seu projeto de pesquisa e do seu cronograma de pesquisa, ou seja, a possibilidade desse projeto ser realizado no tempo de duração do doutorado. Além disso, a banca também vai analisar a qualidade da sua redação. Por isso, eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo e confira com detalhes os critérios de avaliação. E se você quiser mais informações sobre como fazer um projeto de pesquisa, que também pode ser nomeado como anteprojeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa, ou de outras formas que os editais dos processos seletivos, tanto de mestrado quanto de doutorado, geralmente nomeiam, eu recomendo um e-book que eu escrevi que você pode baixar no meu site. Então digita aí www.augustocanacirio.com.br, porque lá tem um menu onde você cadastra o seu e-mail para você ter acesso ao meu e-book que se chama Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado e Construir um Projeto de Pesquisa. Agora eu vou falar sobre a arguição oral. Nessa etapa do processo seletivo, você vai ter basicamente 10 minutos para apresentar uma síntese do seu projeto de pesquisa. Nessa apresentação não vai ser permitido a utilização de nenhum recurso ou suporte audiovisual. Depois dessa apresentação de 10 minutos sobre o seu projeto de pesquisa, a banca vai discutir com você e vai arguir sobre o seu currículo e sobre o seu projeto de pesquisa. Outro elemento que eu vou abordar aqui é sobre o seu currículo. E para isso você tem que seguir um modelo de apresentação recomendado pelo edital do processo seletivo. E você também tem que inserir os comprovantes das suas experiências profissionais e das experiências acadêmicas que você relatou no seu currículo. Então lembre-se que você tem que seguir o modelo que o edital indica. No último processo seletivo não foi permitido entregar o formato no currículo Lattes. Então eu recomendo fortemente que você consulte o edital e que você visite o site do programa de pós-graduação para você ter acesso a esse modelo. Em linhas gerais, sobre o currículo, eles vão avaliar a sua formação acadêmica, as suas atividades profissionais, as atividades científicas e de pesquisa das quais você já teve experiência. No edital do processo seletivo tem uma tabela de pontuação para cada elemento do seu currículo. E só para terminar, só mais uma última informação, e essa talvez seja a informação mais importante. Quando você enfrenta um processo seletivo, não basta só as competências técnicas da sua área e da sua linha de pesquisa.
porque também são necessárias algumas competências comportamentais. E por que eu estou falando isso? Porque enfrentar o processo seletivo de mestrado ou de doutorado vai exigir muito de você, né? Escreve o que eu estou falando, você vai ficar cansado, não vai ser fácil, em alguns momentos você vai sentir vontade de desistir, você vai sentir vontade de jogar a toalha e deixar tudo pro alto e talvez não sentir vontade de continuar. Mas o que eu recomendo? Não desista, porque nesses momentos de dor, né, não é você que está escolhendo, é a dor que escolhe por você. Eu não sei se você me acompanha, mas eu já postei alguns vídeos, né, que você pode acessar na minha playlist no YouTube. Então eu te convido a acompanhar a minha playlist no meu canal do YouTube. Então procure lá por uma playlist que se chama Resiliência para processos seletivos de mestrado e de doutorado, porque lá eu basicamente publiquei conteúdos projetados especificamente para ajudar pessoas que estão enfrentando o processo seletivo de mestrado e de doutorado. Bom, eu espero ter te ajudado de alguma forma, te desejo muito sucesso e a gente se encontra no próximo episódio.